Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Somos prósperos pela loucura da pregação, porque cremos nas coisas que não são como se fossem. Abba, Pai, vamos louvar. Quando falo de prosperidade, me chamam louco, porque chamo as coisas que não são como se fossem, porque me mantenho firme confessando, eu sei que suas obras separadas é certo se manifestarão. Quando falo de prosperidade, me chamam louco, porque chamo as coisas que não são como se fossem, porque me mantenho firme confessando, eu sei que suas obras separadas é certo se manifestarão. Quando falo de prosperidade, é porque eu creio no que se pensa e sei que seu tempo que ele prometeu se cumprirá. Quando falo de prosperidade, é porque eu falo do que se pensa e sei que seu tempo que ele prometeu se manifestará. Quando falo de prosperidade, é que recebi o que se pensa. Quando falo de prosperidade, me chamam louco, que chamo as coisas que não são como se fossem, porque me mantenho firme confessando, sei que suas obras separadas é certo se manifestarão. Quando falo de prosperidade, é porque eu creio no que se pensa e sei que seu tempo que ele prometeu se cumprirá. Quando falo de prosperidade, é porque eu falo no que se pensa e sei que seu tempo que ele prometeu se manifestará. Quando falo de prosperidade, é que recebi o que se pensa e sei que seu tempo que ele prometeu nos suprirá. Nos suprirá. Nos suprirá. Fomos chamados a viver por fé. Sigamos adiante, vamos louvar.
chamados a viver pela fé de nosso Senhor, vestidos do novo homem, criados por nosso Deus, vivendo cada dia alegre o Senhor, mantendo em nossa boca toda boa condição, vendo as coisas que não são como se fossem já, como o Evangelho diz, Deus nunca nos mentirá. Ficamos adiante dele aqui confiar, seu Evangelho nos deixou para reinar, sendo ricos se fez pobre e enriquecidos somos já, e nele já estamos completos e nada nos faltará. Tudo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Nosso trabalho no Senhor, em vão ele não será. Sua fidelidade para sempre permanecerá. Todas as coisas ele nos dá em abundância para desfrutar. Ele é o Deus vivo que nunca nos desapontará. Sigamos adiante dele aqui confiar, seu Evangelho nos deixou para reinar, sendo ricos se fez pobre e enriquecidos somos já, e nele já estamos completos e nada nos faltará, nos faltará, não faltará. Graças a Pai. Sabemos que hoje andar no Espírito é viver na graça. Assim é? Vamos louvar. Andar em teu Espírito é pensar em ti, viver na graça é ser feliz. A magnitude de tua essência hoje mora em mim, enriquecido estou em tudo o que seria estar sem ti. Andar em teu Espírito é pensar em ti, viver na graça é ser feliz. A magnitude de tua essência
hoje mora em mim. Enriquecido estou em tudo, o que seria estar sem ti? Eu te louvo, meu Senhor, majestoso és tu, ó Deus, afirmaste minha vida com o poder de tua palavra. Eu te louvo, meu Senhor, majestoso és tu, ó Deus, afirmaste minha vida com o poder de tua palavra. Sabedoria me concedeste, também teu amor, aperfeiçoado desde antes, sou justo, ó Senhor, e reinando em vida, me puseste meu rei, que privilégio agora tenho, sempre confessarei. Sabedoria me concedeste, também teu amor, aperfeiçoado desde antes, sou justo, ó Senhor, e reinando em vida, me puseste meu rei, o privilégio agora tenho, sempre confessarei. Eu te louvo, meu Senhor, majestoso és tu, ó Deus, afirmaste minha vida com o poder de tua palavra. Eu te louvo, meu Senhor, majestoso és tu, ó Deus, afirmaste minha vida com o poder de tua palavra. Abba, Pai. Os Alicerces da Graça. Crescendo em Graça Brasil Oficial. Os Alicerces da Graça. O Evangelho de Paulo é o de Cristo. Em sua carta apostólica aos Romanos, no capítulo 16, versículos 25 e 26, Paulo afirma algo que a mente natural e religiosa tem dificuldade para compreender. Veja: ao que pode, ou ao que tem o poder de vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério que se manteve oculto desde tempos eternos e que agora se tornou manifesto, público, sendo dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, se deu a conhecer a todas as nações para obediência à fé. O que Paulo afirma é que o Evangelho que ele revela em suas cartas é o mesmo que Cristo revelou a ele quando esteve no paraíso. Veja o que ele disse aos Coríntios. 1 aos Coríntios 2:4. Minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, senão com demonstração do Espírito e de poder,
para que vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria dos homens, senão no poder de Deus. O conteúdo do Evangelho de Paulo é espiritual, não carnal, divino e não humano. Foi o que ele disse também aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 11 e 12. Faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho anunciado por mim não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, senão por revelação de Jesus Cristo. Os detalhes desta revelação encontramos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, onde ele narra: Certamente não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E conheço ao tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis que não é dado ao homem expressar. Segundo estes 4 versos, podemos deduzir o seguinte. Número 1. O espírito, ou a mente de Paulo, foi arrebatado para compreender o que Cristo lhe revelou. Não apenas em uma oportunidade, senão em várias. Número 2. Paulo não foi arrebatado para ver coisas sobrenaturais, senão para ouvir revelações espirituais que estavam ocultas em mistério para todos os homens até aquele momento. Número 3. O que Paulo recebeu não seria compreendido pela mente humana, senão pela mente de Cristo, que seria ativada em muitos dos filhos de Deus, cada qual no tempo que o Senhor havia determinado. Declaramos que você seja um destes eleitos para entender esta palavra divina. Abba, Pai. A semeadura dos filipenses. A lei da semeadura é uma regra geral que ensina que cada pessoa colhe o que planta, em intenções e ações. Uma das maiores demonstrações de maturidade em uma congregação é o zelo que seus membros dedicam ao ato de semear. A congregação dos filipenses exercitava o cuidado em se manter firme semeando, atitude que está manifestada nas declarações do apóstolo Paulo, que vemos no versículo a seguir. Filipenses 4, 10. Regozijei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, ou o vosso benefício, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo se refere aqui ao cuidado quanto à colaboração financeira dos irmãos filipenses e os suprimentos entregues por eles ao apostolado. Naqueles tempos não havia a facilidade para enviar um donativo ou uma semente como há agora. Aquela igreja tinha cuidado com o apóstolo, pois já haviam recolhido por meses a semeadura, que estava acumulada por conta de circunstâncias que desconhecemos. Talvez prisão do apóstolo, ou até mesmo na dificuldade para viajar com os valores
e suprimentos pelas estradas. Tinham que aguardar o momento e a disponibilidade de um portador fiel depositário para viajar com o montante. Vamos ao próximo texto, verso 11. Não digo isto como por necessidade, privações passadas, porque já aprendi a estar satisfeito em qualquer circunstância em que eu estiver. Tanto sei estar humilhado, vivendo em condição de humilhado ou estar rebaixado à simplicidade, quanto também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez, disse Paulo. As pessoas sem entendimento acabam por considerar a necessidade ou as etapas de escassez como sinônimo de pobreza. Paulo não se via como pobre, nem nunca havia sido, pois era de família nobre e cidadão romano. Entretanto, o cuidado ministerial o levou a ter que enfrentar circunstâncias que somente ele poderia explicar. Então ele afirmou, verso 13: para todas as coisas, ou provas, eu tenho a força para suportar e administrar em Cristo, que me fortalece. Esta declaração jamais eliminaria a responsabilidade da congregação em respaldar e suprir seu ministério. Veja, verso 14. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Verso 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Associados em dar e receber, ou plantar e colher. Vai aqui um corte muito especial. Os filipenses não se consideravam alheios ao ministério de Paulo, nem o viam como o único responsável pelas igrejas. Eles eram associados, ou sócios do apóstolo nos assuntos do reino. Veja a evidência disso no verso 16. Porque até para Tessalônica enviastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para minhas necessidades. Não que eu procure intensamente o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que cresça em vossa conta. O fruto da semente, a colheita. É exatamente este o entendimento que devemos ter no que se refere à semeadura. Servir, respaldar e suprir o ministério e aqueles que ministram, e também plantar para nós mesmos podermos colher em todo o tempo. Ao Senhor, toda honra e toda glória. Cobertura me protege, cada dia me concede conhecer de teu amor e tua mente. Hoje entendo teus caminhos, que sou um abençoado. Desde antes tu formaste meu
destino. Repouso hoje de toda obra, descanso hoje, pois és minha glória. Te louvo hoje, pois submetido estou. Eu reino em vida, com tua graça. Governo hoje, com tua justiça. Livre eu sou e abençoado, Senhor. Repouso hoje de toda obra, descanso hoje, pois és minha glória. Te louvo hoje, pois submetido estou. Eu reino em vida, com tua graça. Governo hoje, com tua justiça. Livre eu sou e abençoado, Senhor. Sob este apostolado, vivo firme neste pacto. Nada poderá mover-me de tua graça. A cobertura me protege, cada dia me concede conhecer de teu amor e tua mente. Hoje entendo teus caminhos, que sou um abençoado. Desde antes tu formaste meu destino. Repouso hoje de toda obra, descanso hoje, pois és minha glória. Te louvo hoje, pois submetido estou. Eu reino em vida, com tua graça. Governo hoje, com tua justiça. Livre eu sou e abençoado, Senhor. Repouso hoje de toda obra, descanso hoje, pois és minha glória. Te louvo hoje, pois submetido estou. Eu reino em vida, com tua graça. Governo hoje, com tua justiça. Livre eu sou e abençoado, Senhor. 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 Então vamos imediatamente ao nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é bem especial, espero que você goste. Espíritos em corpos humanos. Esse é o tema da conferência. Pessoas com formação religiosa têm uma dificuldade muito grande de compreender que não são pessoas humanas participando de experiências espirituais. Nós não somos assim. Nós somos seres espirituais participando de experiências humanas. Exatamente o oposto. Cada um de nós, filhos de Deus, é um espírito perfeito e completo em Cristo. Fabricados por Deus antes da fundação do mundo, na fábrica celestial. Não estávamos em carne, não havia religião quando isso aconteceu. Nós fomos criados em espírito e num determinado momento o Senhor nos trouxe para esta terra para participar de experiências humanas, para viver em carne, em sangue, enfrentar problemas da vida, situações que nós não estávamos habituados a passar por isso. Toda religião que você abraça, ela tem normas, diretrizes, coisas humanas. São homens que inventam isso, não é Deus que criou isso. Homens é que inventam essas coisas que as religiões produzem. O Deus verdadeiro, o Altíssimo, o grande Senhor, ele não pode ser representado jamais por uma religião humana, de forma alguma.
Por quê? Porque a religião humana é uma instituição humana, enquanto que a mente de Cristo é algo espiritual, único, verdadeiro, transcendente, sobrenatural aos olhos humanos. Entenda, veja só, o que diferencia você, um filho eleito de Deus, que não deve só ser um filho eleito para dizer eu sou filho de Deus. Não. Você é um filho de Deus chamado para alguma coisa, você tem uma missão nesse mundo. Você não está aqui simplesmente por estar, você está aqui porque Deus te trouxe com uma finalidade de você aprender a conhecer também o mal que você não conhecia. É para isso que você está aqui. Porque Deus te criou como perfeito, completo, bom em todos os sentidos. Todo ser somente espiritual é bom. Não tem contaminação de coisas más, ok? Quando você veio participar de carne e sangue, e eu também, aí nós começamos a participar de coisas más, conhecer o mal. E com o conhecimento espiritual, optar por fazer o que é correto, o que é bom. Vamos à carta de Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, capítulo 2, verso 14, Paulo diz assim: visto, pois, que os filhos de Deus, sendo deuses, filho de Deus é um Deus, com letra minúscula, visto, pois, que os filhos de Deus participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo, para destruir por meio da morte aquele que tinha o império da morte. Quem é que tinha o império da morte? O diabo. Quando foi, então, que os filhos de Deus começamos a participar de experiências humanas? Quando que isso começou a acontecer? Em Gênesis capítulo 2, verso 7, você tem a resposta. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz fôlego de vida, ou respiração. Quando Deus criou o homem do pó da terra, ele deu respiração humana, algo físico ao homem. E o homem se tornou um ser vivente. Está falando aqui especificamente de Adão, um ser vivente. Alma. Um corpo e uma alma. Sentimentos, etc e tal, saudades, essas coisas todas, Deus colocou no homem. Alma. Só que Adão, ele não, antes da entrada do pecado no mundo, ele não manifestava esses sentimentos humanos. Ninguém conhece a história de Adão antes do pecado. A gente só sabe que ele desfrutava lá no jardim. Porém, a alma, ela é muito mais caracterizada depois que o pecado entra no mundo, é que começa então a alma a se manifestar. A alma não pode ser confundida com a verdadeira natureza de um filho de Deus. Eu e você somos prioritariamente espíritos e não almas. Porque o espírito é a essência de Deus. A alma é a essência do homem. E o Adão, que foi o primeiro ser humano criado por Deus, na verdade, Adão não foi nada além de uma alma vivente. A própria Bíblia fala sobre isso. Você viu lá no texto anterior que nós lemos em Gênesis 2:7. O homem se tornou um ser vivente, ou uma alma vivente. Um ser com corpo e paixões, que são sentimentos que, ao não se submeterem ao que é espiritual, acabam por envergonhar e se sentirem envergonhados também. Foi o que aconteceu com Adão depois da desobediência. Ele se viu envergonhado. Quando ele desobedeceu, ele se viu que estava nu, assim como a Eva, o que não acontecia antes da desobediência. Não havia nada. Ele não via nada de motivo para se envergonhar de nada diante de Deus. E não tinha mais ninguém para ele se envergonhar, a não ser ele e a Eva. Por que entrou a vergonha? Porque entrou o pecado. E foi exatamente esse sentimento que tomou conta de Adão e Eva ao desobedecerem a Deus. Quando eles provaram o fruto da árvore proibida.
Se Adão tivesse espírito, naquele momento, imediatamente ele diria: opa, eu fiz algo errado. Não. Antes mesmo de fazer o algo errado, se ele tivesse espírito, ele teria se controlado e não teria feito o que ele fez, desobedecer a Deus. Ele teria lembrado pelo espírito dele que Deus tinha dado uma ordem dizendo que ele não deveria comer daquele fruto, daquela árvore que estava lá no meio do jardim. Então, no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, Deus ordena ao casal, e já os abençoou aos dois, e Deus disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, ou dominai sobre ela. A ordem multiplicai-vos significa procriem, façam a humanidade crescer, multipliquem-se. Carne, não está falando de espírito, está falando de carne, porque o responsável por introduzir o espírito na carne, ou o Deus que havia nos filhos de Deus na carne, é o Pai da eternidade. Somente Deus poderia gerar espíritos, como gerou antes da fundação do mundo a cada um de nós. Então, o que Adão e Eva foram fazer é procriar carnes, multiplicar carnes, porque só Deus poderia colocar naquela descendência espíritos, né? Naqueles corpos que vieram depois de Adão, porque Adão mesmo em si era alma vivente. Vejam que o rei Davi, que também era poeta e músico, ele declarou no Salmo 139, muito conhecido por todos nós, né? Versos 13 em diante. Pois formastes minhas entranhas, Davi está louvando a Deus e celebrando a Deus o que ele era. Formastes minhas entranhas, me fizestes no ventre de minha mãe, disse Davi. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são tuas obras e a minha alma sabe disto muito bem. Meu corpo não foi encoberto de ti quando no oculto fui formado e entretecido no mais profundo da terra. Teus olhos, Deus falando, Davi falando em relação a Deus, em relação a ele. Teus olhos, Deus, viram meu embrião. E em teu livro, Senhor, estavam escritos todos os meus dias. Olha aí, ó. O decreto de Deus estabelecido na vida de Davi e de todos nós. Teus olhos viram meu embrião e em teu livro estavam escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Olha, Deus estava ali, Davi estava dizendo, participando da chegada de seus filhos ao mundo. Davi estava celebrando isso. Por que Davi fez esse salmo, esse cântico extraordinário aí, honrando a Deus? Porque Deus, cada um de nós que vem participar de carne e sangue, Deus está ali conhecendo cada um de nós e sabendo quem somos. Ele já nos conhece desde antes da fundação do mundo. E quando a gente vem ser gerado por esse Deus no ventre de uma mãe carnal, de uma mãe humana, o Senhor já participa da chegada de seus filhos e gera em cada um de nós o seu espírito. João, o apóstolo, olha, não é muito comum eu falar de João, mas em 1 João, o primeiro livro de João, capítulo 4, verso 13, João disse, o próprio João, legalista, disse: nisto reconhecemos que permanecemos nele, em Deus, e ele em nós. E agora está grifado essa frasezinha aí. Ele nos deu de seu Espírito. O Senhor deu a cada um de nós, seus filhos, o seu Espírito. E Paulo também afirma, em Romanos 5:5, e a esperança não envergonha, ou ela não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações
em nossas mentes. Na nossa identidade espiritual, o amor de Deus, ele foi derramado em nosso espírito, não na carne. A carne é o templo do espírito, o corpo é o templo do espírito. Mas é em nossas mentes que o amor de Deus foi derramado. O amor de Deus está no teu espírito abençoado, não está em tua carne. Pelo Espírito Santo que nos foi concedido, igualzinho o que João disse, Paulo aqui também disse, né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. O Espírito Santo está em nós. Hoje ele vive permanentemente em nós. Depois da cruz, depois da morte de Cristo, da sua ressurreição, o Espírito de Deus passou a viver 24 horas por dia nos seus filhos. Não há maior amor que o de Deus por nós. Ele vir viver em cada um de nós, no Espírito Santo, que é o próprio Deus, é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Não existe maior demonstração de amor do que essa. E esse Espírito, ele é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Ele está dentro de nós como garantia de que nós somos filhos de Deus e, consequentemente, herdeiros de Deus. Uau! Em Gálatas 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo também fala desse assunto. Ele diz, olha, estamos falando de um tema muito importante chamado espíritos em corpos humanos. Tá? Espíritos em corpos humanos. Gálatas 4, 6. E porque sois filhos, disse Paulo aos Gálatas, Deus enviou a vossos corações o espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que quer dizer Pai que gerou. Abba, Pai quer dizer isso, Pai que gerou. A mesma coisa que ele disse lá em Romanos, lembra? E a mesma coisa que também João disse. O verso 7 diz, assim que já não és escravo, porque filho é filho, escravo é escravo, ok? E se filho, também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Faço uma pergunta para você, escravo tem herança? Não. O filho tem? Tem. O filho tem herança, o escravo não. A permanência do Espírito Santo em cada um de seus filhos, que somos nós. E você que está me ouvindo é um filho de Deus, você está aqui me ouvindo, está interessado nesse assunto? Você é um filho de Deus. Para quê? Por que Deus nos deu a posição de filhos? Para que sejamos exemplos vivos e representantes de Sua Majestade aqui na Terra. É verdade. Nós somos representantes do Rei de Reis, do Senhor de Senhores. Somos seus filhos, seus embaixadores. Veja o que Paulo escreveu também aos Filipenses. Tudo que Paulo escreveu aos Filipenses, aos Efésios, aos Gálatas e aos Romanos, é para nós também hoje em dia. Não é só para eles lá naquele tempo, não, né? Cuidado, tem muita gente falando isso na internet, não é verdade. Deus escreveu para nós o que está aqui neste Evangelho precioso. Filipenses 2,12. Portanto, meus amados, como sempre obedecestes, não só em minha presença, serão muito mais agora em minha ausência. Paulo estava preso. Ocupai-vos, ou desenvolvei, operai em vossa salvação diária com temor e tremor. Ele não está falando agora para você desenvolver a sua salvação eterna, porque isso já foi resolvido por Deus antes da fundação do mundo. Paulo está falando agora, ocupem-se em serem salvos do dia a dia, de todas as situações dessa vida. Verso 13, com temor e tremor. Porque Deus é quem produz ou opera em vós tanto o querer quanto o fazer por sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, em meio a uma geração pervertida e corrompida, em meio à qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Lindo, né? Vamos compartilhar mais especificamente
cada item desse tremendo verso 15. Paulo diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Como para que vos torneis? Porque isso é um exercício, uma meta alcançada diariamente através de um exercício de crescimento em graça, de prática da graça. Irrepreensível, o que quer dizer? Que ninguém te veja como um mau exemplo. E que você seja sincero. Sincero quer dizer sem cera, sem malícia. Puro. Sem cera quer dizer puro. Uma madeira sem cera é uma madeira que não foi ainda esburacada ou que não sofreu ainda nenhum defeito, né? Sem defeito. Por isso Paulo diz aqui: filhos de Deus inculpáveis, sem culpa, sem defeito. Olha que tremendo que é isso. Em espírito você não tem defeito, mas essa falta de defeito, essa verdade, essa pureza do espírito, essa transparência, tem que se manifestar no seu dia a dia. O espírito tem que dominar a carne. Em meio a uma geração pervertida. O que quer dizer uma geração pervertida? O que quer dizer uma pessoa pervertida? Uma pessoa deformada. O mundo de hoje está cheio de deformação. A sociedade hoje, ela está ensinando em escolas, está ensinando até dentro das famílias. Existem lares deformados hoje por conta de maus ensinamentos, de má informação. As crianças estão sendo mal informadas, os jovens estão sendo pervertidos por professores. Isso é bem tremendo o que está acontecendo no mundo de hoje. Em meio a qual, ou seja, nós estamos nesse meio, com esse dever, com essa missão de sermos exemplo, embaixadores de Deus, exemplares, em meio a uma geração perversa e corrompida. E no meio desta geração nós temos que resplandecer como luzeiros no mundo. Ah, que show isso, que maravilha. É possível isso? Você olhar para esse mundo e dizer: caramba, eu tenho que ser uma luminária no meio desse mundo, para você entender a linguagem de hoje, uma luminária, uma luz. Fala-se tanto em luz. Ah, fulano de tal transmite luz. Por quê? Porque é um filho de Deus. Eu recebo que eu, para você, nesse momento, esteja sendo luz. Não porque tenho luz própria, mas porque Deus me iluminou a minha mente para eu poder agora também, com a palavra do Senhor, iluminar a tua mente. Ser instrumento para isso. Quem ilumina é Deus. Mas ser instrumento para que você alcance a iluminação de Deus através dessa palavra que é dele, não é minha, não. Então, olha que coisa linda que é isso aqui. Nossa verdadeira identidade, ela é o quê? Espiritual e eterna. Ela não é humana e finita. Nossa verdadeira identidade, ela é espiritual e é eterna, para sempre. Isso não vai mudar nunca. Assim que o nosso comportamento diário deve ser vivido mirando nossa identidade espiritual e não a humana. Nosso comportamento diário tem que ter como exemplo a nossa identidade espiritual, não a identidade humana. O exemplo dos homens hoje, quando você olha para um homem e você vê lá o comportamento dele em carne, sem a identidade espiritual dominando, é terrível. Nós não somos, vou repetir, não somos seres humanos vivendo temporariamente experiências espiritualistas. A palavra espiritualismo. O que é espiritualismo? Hoje representa não a verdadeira espiritualidade do Evangelho da Graça. O que se fala de espiritualismo hoje é carnalismo disfarçado de religiosidade. Nós somos deuses, espíritos participando de uma experiência temporária de viver como seres humanos. Hebreus 2,14 fala isso. Hebreus 2,14. Visto que os filhos de Deus estão participando de carne e sangue, como ele participou de carne e sangue. Deus participou de carne e sangue em Jesus de Nazaré. Não é verdade? E nós estamos fazendo a mesma coisa. Como tais,
filhos de Deus, nos encontramos em meio a uma geração onde o que é bom está virando mal e o que é mal acaba virando bom. E não tem nada a ver, né? É isso que a sociedade está mostrando. Não, isso que você está falando que é mal, não é nada, isso é bom. Agora, isso que você está dizendo que é bom, uma vida familiar correta, princípios morais, valores espirituais, isso tudo tem que ficar em segundo plano. O ser humano está tão deformado que muito em breve, abençoado, você já está vendo isso pela internet, robôs serão criados por humanos e vão dominar os humanos. Não só dominar, mas vão tomar o lugar dos humanos na sociedade. Isso já está acontecendo. Antes acontecia de uma forma assim mais devagar. Agora está acontecendo numa velocidade impressionante. Os robôs estão sendo criados. Robôs com uma capacidade enorme que vão tomar o lugar dos seres humanos na sociedade, nas empresas e até mesmo nos lares. Se prepare. É só você ver aí no YouTube o que está acontecendo, você vai ver que isso não é algo para o futuro, isso já é uma realidade. Se nós não nos manifestarmos como os luzeiros sobre as mentes pervertidas dos corpos humanos guiados pelas paixões, como será? Se o ser humano continuar vivendo nas paixões da carne e nós não aparecermos, não mostrarmos quem somos, né? A luz que nós temos que ser nesse mundo, com a palavra do Evangelho da Graça, que é a verdadeira luz em nossas mentes, se nós não aparecermos com a luz de Deus para a sociedade, adeus sociedade. Veja o que Jesus afirmou em Mateus 5,14. 5,14 em diante. E ele fez isso, falou isso que nós vamos apresentar agora no texto, diante de uma multidão no início de seu ministério terreno. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire. O que é alqueire? Naquele tempo lá, alqueire não é o que a gente entende como alqueire hoje, na zona rural, né? Alqueire é um móvel que existia na antiguidade para guardar grãos nas casas das pessoas. Então, voltando. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro, iluminando a todos que estão na casa. A palavra candelabro também é uma palavra antiga. Candelabro hoje é a iluminação no teto de uma casa, né? A iluminação não pode estar abaixo, ela tem que estar em cima para iluminar a casa toda. É isso que está dizendo o texto. Verso 16. Da mesma maneira, disse o Senhor Jesus, né? Naquele tempo lá: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós vamos seguir com esse tema. É o tema da nossa próxima ministração. Vai falar sobre a luz, né? Vai falar sobre os luzeiros. Vai falar sobre o fato de nós sermos a luz do mundo. Agora, quando Jesus falou isso naquele tempo, e aqui nós estamos encerrando, Jesus disse à multidão daquele tempo, no chamado Sermão do Monte, né? Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens. De que maneira estavam todos vivendo na lei? Na lei de Moisés, estava falando para judeus, a maior parte ali do grupo que Jesus falava era judeus. E judeus não sabiam, como assim eu vou resplandecer a minha luz diante dos homens? Não havia possibilidade, porque ali estavam todos debaixo da lei. E a única luz que pode prevalecer é o Evangelho da Graça, que ainda não existia naquele tempo. Mas Jesus já falava sobre isso. E aí ele fala também: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que boas obras? Quais eram as boas obras que Jesus
se referia aqui? Aqueles milagres de multiplicar pães, aquelas transformar água em vinho? Não, não era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando das boas obras do Espírito, obras de antemão preparadas para que nós vivamos nelas. E isso aquele povo não entendia, porque isso só veio depois, quando entrou o Evangelho da Graça em cena através da vida do apóstolo Paulo. Nós vamos falar disso a respeito, como eu disse, no próximo tema, na próxima ministração desta palavra linda, que é a palavra do Evangelho da Graça, e vamos fazer isso de forma presencial. Vai ser a conferência presencial em São Paulo, depois dessa ministração que estamos levando até você nesse momento, ok? Fico muito feliz de poder trazer até você esse tema, sempre enfatizando, você é um espírito perfeito, um filho de Deus, que está vivendo temporariamente em corpo humano. E não viva debaixo de paixões, viva debaixo do entendimento espiritual que o Evangelho da Graça pode proporcionar para que você reine em vida cada dia, cada momento, cada minuto da sua vida. Combinado? Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Até a próxima oportunidade. Até lá. Predestinados antes da fundação do mundo. Abba, Pai, vamos louvar. Eu sou mais velho que o tempo. Assim é. Epa! Isso é assim. Eu sou mais velho que o tempo. Antes de Deus criar o mundo, eu já existia. Você está vendo a minha carne, porém está ouvindo o meu espírito. Diga aí, eu sou um Deus. Eu sou um Deus em vaso de barro. Eu sou um Deus em vaso de barro. Você é mais velho que o tempo. Olha! Antes de Deus criar o mundo, você já existia. Agora eu estou vendo, hein? Eu estou vendo a tua carne, porém estou ouvindo o teu espírito. Você é o Deus, você é o Deus em vaso de barro. Isso é assim, você é o Deus em vaso de barro. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, e quem são esses filhos? Somos nós. Epa! Nós somos mais velhos que o tempo. Antes de Deus criar o mundo, a gente já existia. Nós somos deuses em vasos de barro, escolhidos para a salvação, predestinados antes da fundação do mundo. Escolhidos para a salvação, predestinados antes da fundação do mundo. Predestinados antes da fundação do mundo. Uma vez mais, predestinados antes da fundação do mundo. Pai.
Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.